Mas o interessante é que, assim como a reclamação constitucional, que é o nosso tema de hoje, o HC ele deve muito a sua construção, pelo menos no Brasil, ao Supremo Tribunal Federal, porque nos idos da nossa primeira Constituição já existia o HC, mas era o único remédio que existia na Constituição, não existia mandado de segurança. Então, hoje, para muitas coisas que a gente usa o mandado de segurança, naquela época o HC era utilizado, e até que perceberam, tem uma obra muito boa do Ponte de Miranda sobre a doutrina brasileira do habeas corpus. Estou falando isso, eu não sou expert no assunto, mas é porque, para minha dissertação, eu estudei sobre a história do Supremo, e o Supremo ajudou muito na construção dessa doutrina brasileira, exatamente por uma necessidade de criatividade para entregar, muitas vezes, a jurisdição em casos em que se percebia um absurdo, um ato de poder ali que ultrapassava o limite que se entende por justo, e não existia um remédio apto a combater aquilo, então o HC acabou sendo utilizado para muita coisa. Até que na década de 20, antes mesmo da Constituição seguinte, emendaram a Constituição de 91 e acrescentaram o mandado de segurança exatamente para dar uma enxugada no escopo do habeas corpus. E por que eu falo isso? Porque a reclamação constitucional ela surge informalmente na jurisprudência do Supremo na década de 50, um caso de 52, em que o Supremo, para fazer valer a teoria dos poderes implícitos, quem pode mais, pode menos, é uma criação também jurisprudencial da Suprema Corte Americana, o Supremo, não adianta reconhecer que o Supremo tem autoridade, que a decisão dele é definitiva em determinados, nos casos em que julga, se ele não tem como fazer valer aquela decisão caso ela seja violada. Então, no caso, na década de 50, o Supremo acabou, era um caso de São Paulo, e o Supremo acabou, foi a primeira reclamação, é a reclamação número 141, embora 141, mas foi a primeira, mas eu acredito que a numeração à época, cada ação era um número. Cada ação levava um número, aí no seguinte podia ser o HC 142. Mas o primeiro caso de reclamação foi esse 141, e foi o Supremo sendo chamado para fazer valer uma decisão sua que tinha sido proferida num caso, o Tribunal de Justiça de São Paulo estava dando um escopo mais restrito ao que o Supremo tinha julgado no caso.